E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast da Libertadores e da Sul-Americana. É uma noite que foi boa e ruim para os brasileiros, né? Uma terça-feira ruim para o Cruzeiro, boa para o Palmeiras, boa para o Fluminense na Sul-Americana. Eu queria começar rapidinho falando do Fluminense na Sul-Americana, né? Vim aqui, estou tentando falar um pouco mais sobre a Sul-Americana, mas é difícil de acompanhar também. Mas queria só dar um destaque, né? A vitória do Fluminense tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, jogo de ida contra o Penharol, e dessa vez, o jogo da volta no Maracanã, o Fluminense fez 3-1, chegou a abrir 3-0, o Penharol depois fez o gol de honra, foi um belíssimo gol, diga-se de passagem. O que eu queria destacar aqui do Fluminense é que aquela coisa que eu venho falando desse time, né? Um time extremamente promissor, né? Um time que joga um futebol bastante interessante, mas que no brasileiro não vem bem, não vem fazendo uma boa campanha. Parece que o azar ronda o Fluminense quando se fala em campeonato brasileiro, e uma campanha que, lógico, dadas as devidas proporções aí, né? O dos dois times, mas uma campanha até que lembra um pouco a do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que lógico, é o que eu falei, dadas as devidas proporções, porque o Cruzeiro jogava Libertadores e ainda disputa o Campeonato Brasileiro, mais a Copa do Brasil. É, falei o vertido, disputa, disputa ainda, né, a Copa do Brasil, mais o Campeonato Brasileiro. O Fluminense está na Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu falei, dadas as devidas proporções, mas são times que nesses torneios de mata-mata vinha até então o Cruzeiro fazendo uma grande campanha, uma campanha muito interessante, e uma péssima fase quando se fala em campeonato brasileiro. O Fluminense mostra que é um time promissor, né? Eu acho que o que tem que ficar é isso, né? Eu acho que tem que tentar projetar isso para o campeonato brasileiro, porque tem tudo para fazer conseguir bons resultados e pelo menos subir mais na tabela. O Fluminense, para mim, não é time para estar lá embaixo na tabela. É um time que, pelos jogadores que tem, pela forma como joga, é um time para estar no meio, para cima da tabela. Mas é o que eu falei, é um time que vai muito para ataque, que busca posse de bola, mas acaba tomando muitos gols muito fácil. Então, é uma coisa que eu acho que tem que ser até revista pelo Fernando Diniz, porque ele tem que saber dosar. É lógico que é muito interessante, é muito legal esse futebol de posse de bola, esse futebol de buscar o ataque o tempo todo. A gente tem visto isso com o Santos, é um time que é de uma intensidade impressionante, né? Lógico que o Fluminense não se equipara ao Santos, mas é um futebol que se assemelha um pouco mais, né? De ficar com a posse de bola, de tentar buscar o gol, faz um gol, continua buscando outro gol. Então é um time que talvez mais se assemelhe, mas precisa saber dosar, porque tá tomando muitos gols, falando assim em Campeonato Brasileiro. Então fica aí mais uma vez, eu deixo aqui a minha torcida para que as coisas comecem a acontecer de uma forma melhor. Claro que não adianta, cara, não adianta você buscar um futebol ofensivo e tomar muitos gols. A campanha do Fluminense vai continuar muito complicada no Brasileirão se não mudar a postura. Precisa saber encontrar um meio termo. E vai ter que saber encontrar um meio termo, porque obviamente pela situação no Campeonato Brasileiro a pressão é muito grande. É claro que essa pressão é aliviada pela campanha que faz na Copa Sul-Americana, mas não adianta ganhar um título e ficar brigando contra o rebaixamento. Então precisa saber encontrar um meio termo e saber é, eventualmente, quando tiver que rodar o elenco, fazer com que todos os jogadores joguem com a mesma filosofia, com o mesmo padrão, com o mesmo padrão tático, para que esse time consiga manter uma regularidade no brasileiro para jogar tranquilo a Sul-Americana. Senão, uma campanha ruim em um torneio pode acabar refletindo no outro torneio. Claro que isso muitas vezes não acontece, né? Um time às vezes vai muito mal num torneio, justamente porque coloca os titulares reservas em outros torneios, então acaba oscilando muito, né, em um dos torneios, mas fica aí a torcida, né, fica aí a minha torcida para que o Fernando Diniz, mais uma vez, eu deixo aqui a minha ressalva para que tenha sequência, para que tenha é, é, tranquilidade. Aí tranquilidade é um pouco difícil, né, falando em futebol brasileiro, mas
para que tenha aí a oportunidade de dar continuidade ao seu trabalho, porque é um trabalho muito promissor e isso não só eu, mas todo mundo vem falando, né? Mas mais uma vez, é difícil você propor um futebol muito ofensivo se você toma muitos gols, então vai ter que saber dosar, vai ter que saber encontrar um meio termo aí, porque senão a vida do Fluminense não vai ser nada fácil, né? Assim como não vai ser para o Cruzeiro agora, né? Falar já pular agora para Copa Libertadores, o Cruzeiro teve uma parada duríssima, né? Um adversário muito difícil na Libertadores, jogou contra o River Plate no Mineirão e acabou sendo eliminado nos pênaltis, tá? Antes, né, da partida eu vi assim uma boa perspectiva para o Cruzeiro, mas claro, jogava contra o atual campeão da Libertadores, um time muito experiente, um time cascudo, né, um time que sabe jogar Libertadores, que gosta desse tipo de competição. Eu sempre falo isso, parece que é clichê, né, mas é a verdade, cara. River Plate, Boca Juniors são times que gostam desse tipo de competição e sabem jogar muito bem, né, conforme o regulamento, conforme a dança. Então, fizeram o papel deles e acabaram eliminando o Cruzeiro, que eu vim elogiando como talvez um dos times mais frios do Brasil em competições de mata-mata e dessa vez acabou cedendo, né, jogando em casa. Eu acho que era o clima ideal, né, para conseguisse uma classificação, mesmo nas penalidades. Até chegar nas penalidades, eu vi o Cruzeiro como um time um pouco mais forte, com um pouquinho mais de vantagem, porque a torcida iria fazer diferença e é um time que tem a maturidade muito alta, né? Tem essa frieza de ser decisivo nos momentos importantes. Eu achei que isso iria aflorar no Cruzeiro e isso não aconteceu, né? O Cruzeiro acabou pecando em duas cobranças, uma do Henrique e a outra do David, né? A cobrança do David, diga-se de passagem, é uma cobrança para se esquecer, né? Você está definindo a sua classificação na Libertadores, e você cobrar da forma como foi, claro que a gente sempre também tem que dar um mérito para o goleiro, para o Armani, que foi muito bem a partida inteira, mas chuta forte para fazer o gol e garantir a classificação. Acho que faltou um pouco disso, né? Eu acho que acabou realmente cedendo à pressão. Falar rapidinho, né? Falar sobre o que foi esse jogo, porque o Cruzeiro, lá pelos 15 minutos, teve a chance de abrir o placar e teve uma chance absurda de abrir o placar, né? O Pedro Rocha deu um chute ali na pequena área, queima-roupa, o Armani defendeu, a bola bateu na trave ainda e saiu no capricho, cara. Para ver como é que são as coisas do futebol, né? É, tinha tudo, o clima era perfeito, a bola perfeita para fazer o gol e o Armani salvou, né, o Cruzeiro. O Armani salvou o River e salvou ainda também mais um lance do Orejuela. Ele deu um chute, um cruzamento, não sei o que ele queria fazer. O fato é que a bola estava indo para o ângulo, né, pegou o Armani até um pouco no contrapé e conseguiu pegar no capricho, cara. Então, é, um cara que fez a diferença. Eu acho que para mim talvez tenha sido um dos grandes destaques do jogo. O River durante o jogo acho que teve só uma bola de mais perigo. Claro que o Fábio teve que fazer uma grande defesa, mas teve uma que passou pertinho da trave. Mas eu acho que o Cruzeiro, as chances de jogo do Cruzeiro foram um pouco mais perigosas e teve uma mais para o final do jogo do Marquinhos Gabriel que foi impressionante. Ele recebeu sozinho, é, cara, deu aquela corrida, não sei o que ele foi tentar fazer, se foi tentar cruzar, se foi tentar cavar o pênalti, eu não sei. Eu sei que demorou muito para chutar e o zagueiro chegou para limpar o lance, perdeu uma grande chance, né? É aquele típico momento que, cara, chuta do jeito que dá, cara, não perde a chance porque tá valendo vaga, é um time muito forte, é um time de muita qualidade e acabou deixando passar. O jogo foi para as penalidades e é o que eu falei. O River não perdeu nenhuma cobrança, o Cruzeiro perdeu duas e fica aí, né? Aquela coisa para se refletir, né? Porque o Cruzeiro sai, é, começa as cobranças das penalidades com o Henrique, que perdeu, claro que foi uma grande defesa do Armani, né? Mas ele chutou no meio, o Armani defendeu. Cara, tô confundindo a penalidade aqui, mas enfim, o segundo cobrador
foi o Fred. E aí o Fred desloca o goleiro e faz um gol tranquilo. Por que que não põe o Fred para bater primeiro, né? Um cara mais experiente, um cara que sabe deslocar o goleiro. Então, talvez teria sido. Acho que foi até um pouquinho de erro de planejamento, porque você tem que pôr na primeira cobrança, talvez na última cobrança, os seus caras mais decisivos. Porque você abre uma cobrança de penalidade talvez os seus melhores cobradores, ele converte, e isso já dá uma tranquilidade. Então acho que errou um pouco no planejamento. Claro que a gente não sabe a conversa que rola, às vezes o próprio Fred fala, não, prefiro ser o segundo, ser o primeiro é muita responsabilidade, mas enfim, cara, eu acho que o Cruzeiro acabou cedendo, infelizmente uma eliminação que é mais doída pelo fato de ter sido em casa. Então, eu acho que fica aí de lição e lição importante, que eu já tinha falado o ano passado, né? O Cruzeiro, o ano passado, foi um time que focou muito nas competições de mata-mata. Foi longe na Libertadores, eliminado pelo Boca, foi longe na Copa do Brasil, foi campeão, mas o Campeonato Brasileiro ficou. É um time que ficou no meio da tabela. Esse ano, o Cruzeiro, mais uma vez, ele deu atenção especial para a Libertadores, está dando atenção especial para a Copa do Brasil e está deixando o brasileiro de lado. O Cruzeiro é o primeiro time fora da zona, fora da zona do rebaixamento. Então, eu acho que é para começar a se preocupar sim, cara, porque é, já perdeu uma competição, já está fora de uma, é uma competição a menos agora. Então, como é que fica o ano? Se de repente acontece, a gente não sabe como é que é um torneio de mata-mata. Às vezes você está no mau dia, você é eliminado, e se de repente é eliminado na Copa do Brasil, o que, que vai sobrar pro Cruzeiro? Que é um grande time, que é um time que vem se planejando muito bem. Então, é esse tipo de coisa que, justamente por ser um time que está com planejamento, com uma comissão técnica há mais tempo, é o tipo de planejamento que a gente que já deveria estar em ordem, que já deveria estar em dia, né? Já tinha que ter arrumado a casa. Não dá mais para você jogar com a sua força máxima nos torneios de mata-mata, deixar o Brasileirão passar e depois você se dá conta de que só tem um torneio. Então, é, é, eu acho que já passou do tempo do Cruzeiro começar a se preocupar com esse tipo de coisa. Claro, mais uma vez como meu destaque, é um time muito forte em competições de mata-mata. Foi longe o ano passado na Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. Esse ano tem tudo para ir longe na Copa do Brasil também. É um time muito copeiro, um time que é muito forte na Copa do Brasil. Mas se de repente acontece um erro de percurso, claro, não é torcendo contra, não é jogando praga, mas isso pode acontecer, qualquer time está sujeito a isso. Né? É uma competição de mata-mata. Às vezes você está num mau dia, o adversário está num dia impecável. Né? Tudo que o cara faz dá certo. Então você não pode contar com isso, não pode só contar com que as coisas vão dar certo na hora que tem que dar certo. Né? Você tem que se planejar para que você tenha um leque de opções. Né? Agora a gente vão manter os olhos voltados para tudo, né? E se acontecer algum erro de percurso, a gente tem um plano B, né? Que foi o que aconteceu com o Palmeiras, né? O Palmeiras era óbvio que o sonho do Palmeiras o ano passado era a Libertadores, né? Mas aconteceu, infelizmente, o título não veio, aconteceu aquele erro de percurso e o Palmeiras estava em perfeitas condições de buscar o título nacional e foi campeão. Então é esse tipo de coisa que não pode acontecer. Né? E aí fica a frustração do torcedor, o torcedor cobra, e aí os jogadores acham ruim. É, é, cara, a torcida é passional, né? Não tem o que fazer, cara. Você tá lá embaixo na tabela do Brasileiro, é eliminado da Libertadores. Praticamente para o Cruzeiro só sobrou a Copa do Brasil, né? Lógico, o Campeonato Brasileiro é longo. Se o Cruzeiro de repente ganha tudo daqui até o final, é campeão, mas cara, é um cenário muito improvável, é uma coisa muito difícil de acontecer, porque o Cruzeiro vai continuar dando destaque para a Copa do Brasil. E o Cruzeiro já mostrou que é um time que, quando é, prioriza uma competição, acaba indo mal em outra. Então, eu acho que fica aí a lamentação, porque é um time que, mais uma vez, eu destaco pelo planejamento. Né? O Mano Menezes é o técnico brasileiro que está há mais tempo no comando de um time. Então, já passou da hora de saber que tem que gerenciar melhor e se planejar melhor. Então, acho que fica aí de atenção, espero que isso sirva de lição
e que o Mano Menezes, obviamente, continue no comando do Cruzeiro para que no ano que vem consiga colocar isso em prática, né? Para que a gente possa ver sim, um Cruzeiro, óbvio, eu acho que o Cruzeiro continua sendo forte e talvez, a gente já falou aqui, não só eu, a imprensa, né? Os problemas do Cruzeiro com a justiça, talvez isso tenha impactado de alguma forma, a gente não sabe, né? Mas tá claro que essa questão de se planejar para mais de uma competição, isso não vem de hoje, né? Então, infelizmente, fica aí um ponto de atenção e eu pelo menos fico na torcida para que o Cruzeiro consiga pôr ordem na casa e que venha para o ano que vem forte, como é sempre, né, mas forte em todas as competições, não em uma só, né, e, fica aí uma eliminação melancólica, uma eliminação sofrida, né, porque foi em casa, foi diante do seu torcedor e agora só resta se lamentar, né, e buscar aí uma recuperação no Campeonato Brasileiro e seguir forte na briga do título da Copa do Brasil, na briga por esse tricampeonato aí. Falar de Palmeiras, que o Palmeiras foi o outro time brasileiro que se deu bem na noite de terça. O Palmeiras venceu por 4-0 o Godoy Cruz. O primeiro jogo foi um fiasco, na minha opinião, o time do Palmeiras, porque tomou 2-0, fez um gol, quase tomou o terceiro, conseguiu empatar, quase virou. Enfim, eu digo que foi um empate porque o Palmeiras estava naquela má fase da sua defesa, cara. Os gols que o Palmeiras tomou do Godoy Cruz foram bizonhos, assim, foram para se esquecer, né? Enfim, o Palmeiras conseguiu buscar o resultado e mostrou que realmente era um time mais forte, é um time que podia entregar mais, é um time que podia fazer mais, e ele mostrou isso nesse segundo jogo, no Allianz Parque, diante dessa torcida. Um primeiro tempo fraco, muito fraco mesmo, pouca coisa que a gente pôde ver, mas no segundo tempo o Palmeiras voltou ligado, é, deu uma chacoalhada aí, jogadores voltaram ligados, o goleiro do Godoy Cruz, eu tenho que destacar, foi bem, né, fez grandes defesas, defendeu uma do Gustavo Gomes, se eu não me engano, uma cabeçada queima-roupa, ele defendeu, teve outra também, teve bola na trave, teve uma cabeçada do Felipe Melo, ele defendeu, foi buscar no ângulo, né, o Palmeiras abriu o placar no lance polêmico, um pênalti bem polêmico mesmo, o árbitro deu um toque de mão, mas foi um toque de mão que é complicado, cara, assim, muito polêmico, cara. Eu não vou entrar no mérito aqui porque é difícil dizer a intenção do jogador, tá? Ele meio que abre os braços, não dá para saber se vendo o replay, não dá para saber se é um movimento natural do corpo ou se ele fez isso para evitar que para proteger a bola. Então, lance muito difícil, cara. É muito discutível, né? Eu pessoalmente eu acho que não foi. Tá? Para mim, eu acho que foi um lance natural. Ele estava em disputa com o Borja, tanto que ele nem olha para a bola, ele está olhando para o Borja. Enfim, é um lance muito discutível. Claro que é, o zagueiro nessa situação, muitas vezes por reflexo, tenta abrir os braços, até para proteger de um outro jogador que está chegando, outro atacante que possa estar chegando. Ele dá uma protegida para o goleiro dar tempo de chegar. Então é difícil, cara. Para mim não foi, mas a arbitragem marcou. O Palmeiras abre o placar e é aquele gol que tranquiliza, né? É o gol que o Palmeiras precisava para dar uma tranquilizada, para sair mais tranquilo, porque o Palmeiras até então vinha saindo perdendo todos os jogos, né? Se a gente puxar desde do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo saiu na frente, São Paulo fez um gol, o Palmeiras teve que buscar o empate. Aí Copa do Brasil, o Inter fez gol. Depois Ceará, o time que tirou a invencibilidade do Palmeiras, toma 2 gols. Aí Godoy Cruz na Libertadores, toma 2 gols logo de cara. Então, assim, o Palmeiras é um time que o tempo todo estava saindo atrás e estava precisando buscar um empate, a virada ou pelo menos um empate. E aí sai na frente, dá aquela tranquilizada, né? Aquela paz de espírito. E o Palmeiras sobrou. O Godoy Cruz não teve nada o que fazer, deixou muito claro que é um time muito inferior. O segundo gol saiu num lance do Everton, ele fez um lançamento direto para o ataque, a defesa do Godoy se embaralhou lá, sobrou a bola para o Borja, ele de carrinho fez o gol. Aí depois, acho que teve vários lances de perigo, teve uma na trave, se eu não me engano, do Rafael Veiga,
Aliás, o Rafael Veiga que converteu o pênalti, né? Tranquilidade, eu acho que tem que destacar aqui, porque é, vem aquela pressão natural, né? Pô, você tem a chance, é uma Libertadores, você tem a chance de sair primeiro no placar. Então, acho que tem que destacar aí a frieza que teve o Rafael Veiga. Claro que o goleiro foi bem na bola, ele pulou para o mesmo lado, mas conseguiu converter. Terceiro gol, um lance do cruzamento do Dudu, o Gustavo Scarpa fez o gol. O quarto gol foi, foi um gol do Dudu, ele recebeu, foi um chutaço no ângulo. O Godoy Cruz ainda no final do jogo teve um jogador expulso, muito bem expulso, né? Uma entrada criminosa no Dudu, cara. O cara foi para quebrar mesmo, velho. Ele deu uma tesoura no tornozelo do Dudu, foi para quebrar, cara. Felizmente não aconteceu nada, mas mereceu o time que jogou melhor, que buscou o jogo e que obviamente era muito superior, né, em termos de elenco, de opções táticas, né, de formação tática, era um time muito mais superior que o Godoy Cruz, comprovou isso por esse placar e um resultado que quebra aquele jejum de vitórias do Palmeiras. Então talvez venha para ser um divisor de águas para esse time, para que esse time recupere a confiança, para que recupere aquela boa fase. Vamos ver, cara, é difícil dizer que o Palmeiras caiu muito de rendimento, principalmente falando em situações defensivas, né? Um time que estava tomando gols muito fáceis, então junto com a vitória vem uma partida também sem tomar gols. Então acho que, não sei, é difícil dizer, a gente não sabe se tem problema de vestiário, se não tem, é, não dá para saber. Os jogadores são os mesmos, então a expectativa é que nada mudasse, né? Uma coisa que eu ouvi no rádio, eu esqueci quem falou, foi na Rádio Transamérica que eu ouvi. Um comentarista falou, cara, o Dudu falou numa entrevista que o Palmeiras sempre volta num ritmo mais lento, né? E é assim mesmo no começo do ano também. O Palmeiras demora um pouco para engrenar, tanto que a torcida sempre tem expectativa do Paulista e o Palmeiras já há algum tempo não consegue conquistar o Campeonato Paulista. É um time que leva um tempo para engrenar, não sei o que acontece, né? Não sei o os caras têm que rever essa pré-temporada do Palmeiras, porque assim, no começo do ano é ruim, quando pausa no meio do ano também volta mal. Então tem que rever aí o que está acontecendo para esse planejamento aí de essa pré-temporada, né? Nesse no caso essa Copa América foi um pré-meio de temporada, mas enfim, fato é que o time parou e não voltou da mesma forma, não voltou legal, mas os jogadores são mesmos, então é, eu espero que tenha sido um divisor de águas e que o Palmeiras volte a mostrar, né, o seu bom futebol, aquele futebol que a gente se acostumou a ver no comecinho do ano, no primeiro semestre, a gente ainda está no primeiro semestre, vamos entrar no segundo semestre, aquele futebol que a gente se acostumou a ver antes da parada da Copa América. Fica a minha expectativa aí, porque obviamente eu espero ver aí uma briga pelo título, uma briga acirrada, né, um Santos voando baixo e o Palmeiras aí, agora que perdeu a liderança, que volte aí a buscar com unhas e dentes para que a gente veja um campeonato brasileiro muito disputado. O Palmeiras tem uma parada muito difícil pela frente no final de semana e essa vitória vem para, eu acho que dá uma tranquilizada, né? Porque vai jogar contra o Corinthians, na casa do Corinthians, né? E precisava de uma vitória considerável, uma vitória indiscutível para que fosse com esse jogo no Corinthians, não só com a tranquilidade daquela obrigação de vencer. Claro que o torcedor espera que vença, e se o Palmeiras eventualmente perder, você pode esperar protesto, né? Mas pelo menos vai um pouco mais tranquilo. O elenco vai para essa partida um pouco mais tranquilo. Então, conseguiu aí o resultado, vai tranquilo para essa parada difícil contra o Corinthians. O Corinthians é um adversário muito indigesto, é um adversário que cresce muito em clássicos, então vai ter uma parada difícil, né? Essa projeção aí, eu acho que é muito provável que o Corinthians ganhe, porque é um time que sempre vence, se não vence, é um time que sempre complica muito para os rivais paulistas, né? O Corinthians pode estar mal o que for, mas quando faz um clássico contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Santos, é um time que cresce muito. Então vai ser uma parada muito difícil, né? E pensar em vitória, eu acho que calma lá. O Palmeiras tem que ir primeiro para fazer um bom jogo e pensar pelo menos em arrancar um empate, que já é muito contra o Corinthians na casa do Corinthians. Pensar em vitória
Acho que vai jogar, vai para fazer seu jogo e, e ver como é que tá o jogo. Sente o jogo, começa a gostar da partida e aí sim, é, começa a sonhar com a vitória. Mas a princípio, acho que o torcedor tem que ter o pé no chão, porque o histórico não é muito favorável. Mas enfim, comentário do Palmeiras aí, não vou começar a falar de Brasileirão, senão não vou terminar nunca mais. Hoje a gente tem outros brasileiros em campo. Destaque aí para o Atlético Paranaense, que tem uma parada muito difícil contra o Boca lá na Bombonera. Precisa vencer de pelo menos 1-0 para levar essa partida para os pênaltis. Time interessante, time do Atlético Paranaense. Eu confio muito que é um time que tem estrutura, que tem garra, que tem entrega para fazer esse jogo, para buscar a vitória lá, para buscar a classificação. Uma eventual disputa de pênaltis. É um time que eu acho que também vai saber lidar muito bem com essa pressão, né? Então acho que tem total condições de buscar. Claro que é muito difícil. O Grêmio tem é, uma disputa, me embaralhei aqui. O Grêmio vai jogar contra o Libertad lá fora de casa. É, encaminhou a classificação, né? Venceu de 2-0 o primeiro jogo, mas muito cuidado, né? O Grêmio já foi surpreendido na Libertadores por jogar com o regulamento embaixo do braço, né? No ano passado foi eliminado pelo River. Então, fica aí, eu acho que um ponto de atenção. Claro que tem uma gordura aí para queimar, mas tem que tomar um certo cuidado, né? Jogo de Libertadores fora de casa é sempre difícil, né? E os adversários sempre complicam. Então, é, mas obviamente o Grêmio deixou muito bem encaminhada a sua classificação. O Grêmio joga na quinta, caramba. Desculpa aí, galera. Tô sempre confundindo aí quando eu falo do Grêmio. Acho que semana passada eu também me confundi. É, Flamengo joga hoje, joga em casa contra o Emelec, perdeu o primeiro jogo de 2-0. O Flamengo, talvez, eu acho que de todos, eu acho que a parada do Flamengo é até mais difícil que a do Atlético Paranaense, que faz o jogo lá na Argentina. Porque o Flamengo foi muito mal no primeiro jogo. Esse segundo jogo a gente não sabe o que vai acontecer. Eles vão jogar com a corda no pescoço, porque a torcida espera uma classificação como obrigação. Então é muita pressão em cima desse time do Flamengo. Claro que tem um elenco que tem condições totais para isso. Venceu o clássico carioca no final de semana. Mostrou muita força de vontade, muita força mental. Então, para mim, o Flamengo tem totais condições. Eu só acho que a parada é difícil porque o Emelec vai complicar, né? Eles vão catimbar, vão fazer cera, vão demorar meia hora para uma cobrança de lateral, meia hora para um escanteio. O goleiro vai demorar meia hora para uma cobrança de tiro de meta, então vai ser um jogo psicológico, vai ser um jogo difícil. O Flamengo vai ter que saber lidar com os ânimos, e é um time que, infelizmente, quando tem que saber gerenciar, manter sob os nervos sob controle, foi um time que cedeu. Então eu espero que jogue tranquilo, jogue sabendo da parada difícil que vai enfrentar, sabendo que os caras vão fazer ser o jogo inteiro, porque aí consegue fazer seu futebol fluir e tem a tranquilidade para buscar os gols que precisam. Mas olho no Flamengo, eu acho que tem uma parada difícil, totais condições para ficar sem dúvida nenhuma, mas fica aí um ponto de preocupação, né? Senta junto, vamos com calma, vamos buscar o primeiro gol tranquilo. Os caras vão chiar, vão xingar, vão catimbar, vão fazer o nosso. Acho que o Flamengo tem que ter essa tranquilidade, essa consciência de fazer esse jogo. O Internacional joga contra o Nacional do Uruguai em casa, também caminhou a sua classificação, venceu de 1-0 o primeiro jogo fora de casa, mas é sempre aquela coisa. Jogar com o regulamento embaixo do braço é perigoso. Você dá margem para o adversário punir isso. Então eu espero que o Internacional vá para fazer um jogo tranquilo, vá para a vitória, assim como eu espero que o Grêmio também faça isso para garantir e ficar tranquilo, né? O Internacional tem total condição de fazer isso, é um time muito bom, um time que é muito bem na Copa do Brasil, muito bem na Libertadores, mostra que é um time que tá com a maturidade lá no alto, né? Que tá com aquela força mental, psicológica para fazer esse tipo de partida, esse tipo de torneio. Então, eu acho que tem totais condições de passar do Nacional. Para mim, Grêmio Internacional com a classificação muito encaminhada, mas claro, o futebol é jogado, então vamos torcer, vamos observar, corrigindo.
Atlético, Flamengo e Internacional jogam hoje. O Grêmio joga só na quinta e o Grêmio, essa partida do Grêmio é a que define aí o adversário do Palmeiras nas quartas de final da Libertadores. Então acho que é isso aí, gente. Esse foi o resumão de hoje. Amanhã eu volto para comentar os jogos de quarta. E é isso aí. Fica o meu convite. Quiser que eu comente sobre outro assunto, comenta aí embaixo. No próximo podcast a gente discute um pouco mais sobre isso. Vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço e até a próxima.